Olá, sou Pedro Gilmar e esse é o canal Teologia Reflexiva. Aqui exploramos questões profundas sobre a fé, crenças e a compreensão da teologia. Fique conosco enquanto mergulhamos em temas que provocam a reflexão e discussão. A teoria da graça preveniente, conforme entendida pelos arminianos, representa um verdadeiro malabarismo teológico. Segundo essa posição, Deus, em sua presciência, olha para o futuro e identifica quem irá crer em Cristo. Com essa base, nesse vislumbre futuro, ele então escolhe essa pessoa para a salvação. Até esse ponto parece que tudo faz sentido, certo? Mas espere, esse mesmo Deus que prevê a fé futura dessa pessoa também não conseguiria prever que, em um momento posterior, ela rejeitaria a fé e cairia da graça? Que curioso! Deus possui o poder de prever uma parte do futuro, mas parece que seu radar espiritual falha ao se tratar de apostasia. Ele prevê a fé, mas não vê que, em um momento futuro, essa pessoa irá rejeitá-lo e abandonar a salvação. Que eleição interessante é essa, hein? Esse argumento arminiano falha quando confrontado com o princípio da identidade. Uma eleição é incondicional e eficaz ou é incondicional e falível? Não pode ser ambas as coisas. Ao dizer que Deus elege com base em uma fé que ele prevê, mas que também pode ser rejeitada no futuro, cria-se uma eleição contraditória, que não se alinha a uma definição bíblica de eleição. Se Deus elege, ele não pode ao mesmo tempo não eleger, caso a pessoa decida rejeitá-lo, pois seria uma violação do princípio da identidade. Ou a eleição é uma decisão eterna de Deus, ou não é. O princípio da identidade exige que a eleição permaneça ela mesma, sem se contradizer. A própria lógica arminiana se contradiz. Se Deus, em sua presciência, é capaz de ver quem crerá, então também veria quem cairia da fé. Como poderia, então, eleger uma pessoa sabendo que ela posteriormente o rejeitará? Essa ideia destrói totalmente o fundamento da eleição baseada na presciência, pois, ao eleger com base no que ele vê, ele estaria paradoxalmente escolhendo pessoas que ele sabe que o rejeitarão futuramente. É um ciclo contraditório que implode o próprio argumento que os arminianos buscam defender. Esse ciclo contraditório também afronta o princípio do terceiro excluído. Ou Deus elege para a salvação, ou não elege. Não existe um terceiro estado onde Deus elege parcialmente ou de modo provisório, esperando para ver se a pessoa irá persistir na fé ou não. O conceito de uma eleição que pode falhar cria uma incoerência com o terceiro excluído, pois tenta fazer coexistir duas realidades excludentes. Uma eleição que é segura e uma que é incerta. Se Deus elege, então essa escolha não pode depender de uma variação humana futura. Se depende, então ele não estaria, na verdade, elegendo, mas apenas observando. A questão central dessa defesa arminiana é manter a ideia de um livre-arbítrio que, honestamente, nem existe. Esforçam-se para preservar a vontade humana a todo custo, como se a liberdade do homem fosse o aspecto mais relevante da equação. Contudo, o que é de fato mais importante aqui? A soberania de Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a salvação. Não é a vontade humana, limitada e corrompida, que determina quem será salvo, mas a vontade soberana de Deus. Este é o ponto mais relevante, o propósito e a vontade de Deus em salvar quem Ele quiser, de acordo com sua graça e escolha, sem depender da vontade decaída do homem. Ao tentarem preservar um livre-arbítrio humano que, na realidade, é uma ilusão, os arminianos acabam criando uma teologia que diminui a soberania de Deus. Eles querem garantir que o homem tenha liberdade para escolher, mas esquecem que, em condição de depravação total, o homem jamais escolherá Deus por si próprio. Se dependesse de nós, todos estaríamos perdidos.
Então, que livre-arbítrio é esse que eles tentam preservar a todo instante, desesperadamente? Eles tentam defender isso. Isso não existe. É uma ficção teológica criada para tentar harmonizar a soberania de Deus com uma liberdade humana que, na prática, não funciona como alegam. Vamos refletir. A lógica arminiana nos pede para acreditar que Deus elege uma pessoa com base em uma fé que ele vê, que ela terá no futuro. Mas essa eleição não garante nada, pois a pessoa, apesar de inicialmente crer, pode, mais adiante, rejeitar a graça e perder a salvação. Ou seja, Deus, que é onisciente e soberano, está basicamente escolhendo alguém que ele já sabe que, inevitavelmente, falhará e cairá. Isso não parece, no mínimo, uma enorme contradição? Se Deus vê que a pessoa cairá no futuro, por que elegeria inicialmente? Seria uma espécie de eleição provisória? Deus observa o futuro, vê que uma pessoa irá crer, mas também vê que ela irá cair. E mesmo assim, ele escolhe-a? Faz sentido isso para você? E aqui está a ironia. Segundo essa lógica, Deus, que conhece todas as coisas, toma decisões baseadas em uma previsão parcial do futuro. Ele vê apenas parte em que a pessoa crê, mas parece que se esquece que essa mesma pessoa, posteriormente, o rejeitará e abandonará a fé. Se ele vê a apostasia futura dessa pessoa, por que ele a elegeria? Não seria até mesmo uma insensatez divina, com o perdão da palavra, escolher alguém que ele já sabe que o rejeitará? Isso transforma a eleição em algo falível, inconsistente e até incoerente. A ideia arminiana de que Deus preserva sua bondade ao predestinar com base na presciência, vendo antecipadamente quem crerá, em vez de predestinar incondicionalmente, assume que Deus é justo e bom porque respeita o livre-arbítrio humano. No entanto, essa concepção é criticada através dos princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, revelando uma falha lógica ao vincular a bondade de Deus ao respeito pelo livre-arbítrio. Além disso, essa posição arminiana acaba criando um grau de perfeição com base em um padrão humano, medindo Deus pela concepção humana do que é bom. Dessa forma, o homem se coloca na posição de definir o que seria bondade, presumindo entender mais sobre o que é bom do que o próprio Deus. Vamos demonstrar que Deus é plenamente bom em si, independente de influências externas. Princípio da identidade. Esse princípio exige que algo seja pleno e autêntico em sua própria essência. Para que Deus seja verdadeiramente bom, sua bondade deve ser completa e independente, e não condicional ao livre-arbítrio humano. A bondade de Deus faz parte da essência de seu ser, e é uma qualidade intrínseca e imutável de sua natureza. Deus não precisa de fatores externos para ser bom, pois sua bondade é parte de quem ele é. A ideia arminiana, ao afirmar que Deus só é bom se respeitar a escolha humana, redefine a bondade divina, tornando-a dependente e parcial. Essa visão viola o princípio da identidade, pois Deus, para ser genuinamente bom, não pode ser bom apenas quando se submete a sua vontade às decisões humanas. A bondade divina, portanto, precisa ser autônoma e não depende do livre-arbítrio para ser plena. Além disso, ao limitar a bondade divina a um padrão humano, os arminianos colocam a compreensão humana como critério definitivo do que é bom, impondo um padrão que mede Deus, e não o contrário. O princípio da identidade confirma essa visão, demonstrando que Deus é o próprio fundamento do que é bom. Primeira via, movimento. Todo movimento precisa de uma causa inicial. Deus é o primeiro motor imóvel, a origem de todo movimento e mudança. A bondade, então, não se move por influências externas,
pois Deus é a fonte da bondade em si, sem depender do livre-arbítrio humano para ser pleno. Segunda via, causa eficiente. Para cada efeito, há uma causa. Essa cadeia de causalidade nos leva a uma causa primária, que é Deus. Deus, como causa de toda bondade, é em si mesmo bom, independentemente de uma causa externa. A bondade de Deus é essencial e não depende de influências humanas. Princípio da não contradição. Esse princípio afirma que algo não pode ser ao mesmo tempo há e não há. Assim, se Deus é perfeitamente bom, ele não pode depender de uma decisão humana incerta para determinar quem ele elege. A bondade de Deus, por ser parte intrínseca de sua essência, é completa em si mesma, sem necessidade de qualquer condição externa, como o livre-arbítrio humano. Ao condicionar sua bondade ao respeito pelo livre-arbítrio, a teoria arminiana sugere que Deus só é bom se ele abdicar de sua soberania. Isso cria uma contradição, pois Deus, sendo perfeitamente bom, não pode ao mesmo tempo ser soberano e limitar sua soberania ao respeito pelas escolhas humanas. Ele ou é totalmente bom, com uma bondade que não se altera com decisões humanas, ou não é a bondade plena que os arminianos tentam preservar. Portanto, a não contradição indica que a bondade divina não pode depender da liberdade humana, sem contradizer a própria essência da bondade de Deus. Deus é bom em si mesmo. Não é uma bondade que depende de influências externas ou escolhas humanas para se afirmar como tal. Ao fazer de um conceito humano de bondade a medida para julgar Deus, os arminianos sugerem que o homem possui uma compreensão superior do que é bom, subordinando Deus a um padrão humano. Aqui, reforço que Deus é o ser necessário, cuja bondade existe independentemente de qualquer outra coisa. Terceira via, contingência e necessidade. O mundo é composto de seres contingentes, que dependem de outras coisas para existir. Deus, ao contrário, é o ser necessário que sempre existe e que não depende de nada fora dele. A bondade de Deus, portanto, é necessária e incondicional. Ele não precisa de validação externa para ser bom. Quarta via, graus de perfeição. Observamos graus de qualidade, como bondade e verdade, que sempre comparamos a um padrão máximo. Esse padrão máximo é Deus, que é a própria perfeição e bondade. Deus não depende de um padrão externo de bondade, pois ele é o próprio padrão. Princípio do terceiro excluído. Esse princípio sustenta que entre duas possibilidades excludentes, uma delas deve ser verdadeira, não havendo espaço para uma terceira opção. Aplicando isso ao argumento, ou Deus é absolutamente soberano e bom, escolhendo independentemente das ações humanas, ou ele depende dessas ações, o que significaria que sua bondade é incompleta. A posição arminiana, ao tentar criar uma terceira via, onde Deus é bom apenas se respeitar o livre-arbítrio, cai em erro, pois a bondade de Deus não pode ser condicional a algo fora dele. Se a bondade de Deus fosse autêntica, ela existiria plenamente e independente do livre-arbítrio. Não existe uma posição intermediária onde Deus é soberano e, ao mesmo tempo, condicional em suas escolhas. Assim, o terceiro excluído nos leva a concluir que a bondade de Deus ou é plena e independente, ou ela não é verdadeira bondade. A bondade de Deus, sendo parte de seu ser, é uma reflexão de sua própria essência divina, e por isso não necessita de aprovação ou influência externa para ser boa. Ao insistirem que a bondade de Deus deve se alinhar a um padrão humano de livre-arbítrio, os arminianos colocam a percepção humana de bondade como superior à sabedoria divina, sugerindo que o homem entende melhor que Deus o que é bom. Finalidade teleológica. Tudo no universo parece agir em direção a um fim, o que sugere uma inteligência suprema que orienta essa finalidade. Deus é a causa final de todas as coisas, e a sua bondade é o fim último de tudo. Ele não precisa da condição do livre-arbítrio para ser considerado bom, pois ele é o próprio propósito e fim da bondade. Em resumo, o argumento arminiano falha ao exigir que Deus respeite o livre-arbítrio para ser considerado bom,
pois essa exigência viola os princípios fundamentais da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. A bondade de Deus não depende de nada externo para ser autêntica. É uma qualidade essencial de seu próprio ser. A verdadeira bondade divina é plena e independente, enraizada em sua própria natureza e não precisa de consentimento humano para se manifestar. Ao associar a bondade divina ao respeito pelo livre-arbítrio, o argumento arminiano cria uma noção limitada e contraditória da bondade, que, em última instância, não se sustenta. Além disso, ao definir a bondade divina com base em um padrão humano, os arminianos estabelecem uma medida de perfeição segundo o entendimento humano, como se fosse o homem e não Deus o verdadeiro juiz do que é bom. E aqui está mais um ponto gritante dessa contradição arminiana. Se Deus elege com base na presciência, ou seja, no que ele sabe que ocorrerá no futuro, então certamente ele vê não apenas a fé futura da pessoa, mas também sua queda. E por que, em sã consciência, Deus elegeria alguém que ele sabe que irá inevitavelmente abandoná-lo? A própria ideia de presciência arminiana acaba se autodestruindo, pois não faz sentido que um Deus onisciente tome uma decisão com base em uma previsão que ele sabe que falhará. Além disso, se a pessoa eleita com base na presciência de Deus acaba caindo da fé, isso significa que sua fé nunca foi verdadeira. Ela nunca foi realmente transformada. Portanto, se Deus escolhe alguém sabendo que essa pessoa cairá, ele estaria elegendo alguém cuja fé é superficial, o que não se alinha com o caráter de Deus. Não há como justificar essa linha de raciocínio. A eleição, se for baseada em uma presciência falível e uma graça que pode ser resistida, torna-se um processo caótico, onde Deus age como observador impotente. Em resumo, essa teoria da graça preveniente é uma confusão teológica. Deus não poderia eleger alguém que ele sabe que rejeitaria a salvação posteriormente. Isso seria ilógico e contraditório. A verdadeira eleição, conforme a Bíblia nos ensina, é incondicional e eficaz. Ela não depende da volição humana ou de previsões futuras, mas da vontade soberana de Deus, que escolhe seus eleitos e garante sua salvação. Afinal, ele é o Deus que não apenas prevê o futuro, mas controla todas as coisas, e sua eleição é infalível. Isso sim é o que é verdadeiramente importante, a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas.